Olá pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Nós seguimos aqui um novo dia, né, do congresso, terça-feira. E ontem a gente teve bastante apresentações, né, bastante palestras muito interessantes. E hoje seguimos, continuando com o nosso congresso. Hoje damos início ao mini curso que vocês se inscreveram, né, que é a Introdução à Bioengenharia. Esse mini curso ele vai ter uma duração de 2 dias. No caso, hoje, eu estarei apresentando a primeira parte desse mini curso e amanhã a Gabriela estará apresentando a segunda parte desse mini curso. Então, para a gente poder se informar melhor e até mesmo de conhecer nós palestrantes, a Gabriela, ela é graduada em biotecnologia pela Universidade de Brasília e atualmente ela é aluna de mestrado pelo programa de pós-graduação em Ciências Biológicas na modalidade de Biologia Molecular. Eu, Lúcio, eu sou graduado em Biotecnologia pela mesma universidade. Eu sou mestre em Ciências Farmacêuticas e atualmente eu sou doutorando em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Paraná. Então, hoje eu estarei iniciando, né, esse mini curso e amanhã a Gabriela dará continuidade ao mini curso. Então, para a gente poder ver direitinho em qual situação e o que cada um vai abordar e como que será o nosso cronograma desse mini curso, a gente tem aqui separado 5 tópicos específicos, nos quais eles estão distribuídos em primeiro, bioengenharia, as suas definições e abrangências. Número 2, engenharia de tecidos, onde abordaremos as suas principais definições, o estado atual e as suas principais características. Número 3, nós iremos abordar os biomateriais e nanomateriais, dando enfoque principalmente nos tipos de materiais e as suas caracterizações. Em quarto, nós teremos a título de a biofabricação em si, porque esse minicurso ele dará um enfoque, né, em biofabricação, onde serão apresentados os termos e os principais aspectos da bioimpressão 3D e 4D, e também outras técnicas de biofabricação. E, por último, serão abordadas as perspectivas no seu estado atual da arte e da tecnologia. No caso, hoje, comigo, os aspectos que serão abordados serão os de bioengenharia, engenharia de tecido e os biomateriais e os nanomateriais. Então, vamos começar abordando sobre a bioengenharia, né, que é uma área com muitas subdivisões. E a gente pode observar nessa primeira imagem que a bioengenharia ela acaba sendo uma área que é composta por sub-áreas diversas, né? A gente pode dar início aqui à engenharia química, que é uma área, né, que compreende a bioengenharia, na qual dentro dela a gente tem a biotecnologia, nanopartículas, interfaces, polímeros, biocombustíveis. Na outra área que compreende a grande área da bioengenharia, temos a ciência computacional e a engenharia, onde dentro dela tem a biologia computacional e a robótica. Também temos a engenharia elétrica, que dentro dela temos a robótica, fotônica, dispositivos e sinais, processamento de imagens. Na física, que é um outro campo que está dentro de bioengenharia, temos a biofísica e a fotônica. Aqui temos também a área de matemática e estatística, onde dentro dela tem a otimização, equação diferencial e parcial, também as estatísticas. Na outra grande área que compõe a bioengenharia, tem a bioquímica e a química, aonde consta a nanotecnologia, biofísica e química dos materiais, bem como a ciência das superfícies. Também temos a grande área da biologia e neurobiologia, que é a biologia computacional, molecular e a biologia celular, e também a fisiologia como um todo. E temos também a outra área, que é a ciência de materiais e engenharia, que é composta por biomiméticos, biomateriais, caracterização de materiais e polímeros. E temos também a engenharia mecânica, uma outra área que compreende a bioengenharia, onde dentro dela possuem os sistemas biológicos e as próteses.
Então, essas grandes áreas e sub-áreas compõem elementos que vão, por ter finalidade, o que compõe a bioengenharia, que seria a atuação e a utilização de biomateriais, a biomecânica molecular, entrega de genes, modelagem de biossistema, simulação computacional e assim por diante. Então, isso tudo é a grande composição da bioengenharia em si. E com relação ao escopo de algumas revistas na área de bioengenharia, temos aqui que ela consegue ser classificada em 7 tipos específicos, como biologia celular e design de células, que no caso seria a atuação mais em biologia sintética, engenharia biomolecular, celular e tecidual, engenharia de bioprocessos e biosistemas, engenharia biomédica e aplicações, engenharia bioquímica e aplicações, engenharia ecológica e ambiental, também engenharia metabólica. Então, nesse caso, no nosso minicurso, nós focaremos especificamente na biofabricação, onde iremos discutir e mostrar aspectos da engenharia de tecidos, atualmente na biofabricação, no caso da bioengenharia na biofabricação. Temos aqui, então, para dar início ao nosso minicurso, vamos ter a questão e discutir um pouco sobre a engenharia de tecidos. A engenharia de tecidos, bem como a medicina regenerativa, elas são campos multidisciplinares que eles acabam combinando tecnologias diferentes e, consequentemente, tendo conhecimentos diferentes, né, de áreas distintas, como a biologia, a química, a engenharia, medicina, a farmácia e ciências materiais, para que juntas elas consigam desenvolver alguns tipos de terapia ou até mesmo produtos que consigam reparar ou então recuperar algum tipo de tecido ou órgão, né? E que o processo da engenharia de tecidos, ela compõe-se de várias etapas e ela envolve a engenharia de diferentes componentes que serão combinados para poder gerar um novo tecido ou então um novo órgão desejado. Então, tendo aqui o estado atual e as perspectivas em engenharia de tecidos, nós temos que a evolução dessa área ela é contínua desde as últimas décadas e que há diversas áreas que ao longo dos últimos anos têm sido essenciais na composição da engenharia de tecidos e que hoje são destacados para poder promover uma alta tecnologia e desenvolvimento de produtos dentro dessa área. Que no caso nós temos a ciência dos materiais, a prototipagem rápida, onde ela vai ser necessária para o design específico de alguma parte ou um tecido necessário a ser produzido pela engenharia de tecidos, a utilização da nanotecnologia, que já vem aí no último século sendo utilizado bastante, que hoje tem se notado um espaço enorme e aplicabilidade incrível da nanotecnologia, tão como a biologia celular e desenvolvimento, que é altamente essencial, em que a partir dela você consegue obter tecidos que são capazes de promover uma diferenciação específica e obter um tecido final almejado específico também, tendo assim uma terapia direcionada. Então, nós temos aqui alguns avanços específicos que beneficiaram a engenharia de tecidos. Primeiramente, a gente destaca os novos biomateriais, eles que são moléculas específicas que são utilizadas na engenharia de tecido e que, a partir disso, são desenvolvidos novos agentes químicos que, a partir desses, podemos construir alguns tipos de construtos ou até mesmo materiais que são aplicáveis, né, dentro da engenharia de tecidos. Temos aqui a inserção, né, de fatores de crescimento dentro dos tecidos envolvidos na engenharia de tecido para poder auxiliar no desenvolvimento de alguns materiais ou até mesmo auxiliar na terapia dentro da engenharia de tecidos, também como a biomecânica celular. A gente tem também
a tecnologia de bioimpressão 3D auxiliando e beneficiando a engenharia de tecidos, em que a gente tem equipamentos específicos e técnicas específicas que acabam ajudando e até mesmo implementando e beneficiando essa engenharia de tecidos, no qual temos aqui a bioimpressão tridimensional, que com ela você acaba construindo um material específico, consequentemente partes de órgão, até mesmo órgãos inteiros, que podem ser substituídos ou até mesmo melhorados, aprimorados e otimizados, assim como a utilização de técnicas de descelularização de órgãos para poder utilizar a base desses órgãos como um substrato para aplicação da tecnologia de engenharia de tecidos. E também tem a utilização de engenharia celular, em que você pode empregar distintas células para poder atingir alvos específicos, como as células tronco pluripotente induzidas. Você pode também utilizar as células tronco adultas e também você pode utilizar a tecnologia de CRISPR para poder promover a reprogramação celular, modificando alguns genes das células, né? E acaba que todas essas tecnologias que beneficiam a engenharia de tecidos, elas são desenvolvimentos promissores, né? E com isso, como os biomateriais inteligentes que vão ser mencionados daqui a pouco, pode-se então desenvolver, e também em conjunto com organoides e tecidos 3D, para poder ter uma modelagem de doenças e desenvolvimento de medicamentos, engenharia de órgãos inteiros, controle e manipulação precisa das células e os seus ambientes, assim tendo uma engenharia de tecidos altamente personalizada. Assim, a engenharia de tecidos ela é composta pelos biomateriais, né, dentro dela, nos quais esses biomateriais eles são componentes críticos e altamente importantes na engenharia de tecidos. E esses biomateriais eles são divididos em biomateriais inteligentes, que vão ser ditos daqui a pouco, e a bioimpressão 3D, que é um componente crítico dentro da engenharia de tecido hoje em dia. Essa bioimpressão 3D ela vai ser dita com maior ênfase amanhã pela Gabriela, mas hoje nós teremos algumas palestras que abordarão a temática de bioimpressão 3D, mas já dando um pouco de alguns aspectos dentro dessa bioimpressão 3D, temos que, para a utilização dessa tecnologia, esses materiais devem haver a sua biocompatibilidade, e esses biomateriais biocompatíveis, eles são divididos em naturais e sintéticos. Nós temos a adição de células em conjunto com fatores de crescimento, né, para poder construir esses tecidos 3D complexos. E também com a bioinvenção 3D nós conseguimos construir redes vasculares funcionais e que elas conseguem corresponder aos homólogos in vivo. Então, aqui dentro da engenharia de tecidos, temos os tecidos divididos em duas áreas, onde tem os tecidos que são os manipulados e os tecidos que são complexos. Os tecidos manipulados, comumente eles são designados assim porque já são tecidos utilizados em pacientes. Então, no caso, nós temos como exemplo a cartilagem, o osso, pele, bexiga, enxertos vasculares, tecidos cardíacos e etc. Então, todos esses exemplos que foram ditos, eles são tecidos manipulados, pois possuem a sua aplicabilidade e utilização em pacientes. Já do outro lado, nós temos os tecidos complexos. Eles são ditos complexos porque são tecidos que vão dar uma composição a órgãos. Então, os órgãos por si só, eles têm como características por conterem tecidos altamente complexos. Então, nesse caso, dentro de engenharia de tecidos, órgãos com tecidos complexos que já foram construídos dentro de laboratório, nós temos o exemplo do coração, temos aqui no caso o exemplo do fígado, o pulmão e o rim. Esses órgãos eles foram criados em laboratórios, eles estão sendo atualmente testados em animais, entretanto eles exigem alguns desafios a serem superados, né?
Mas nesse caso, uma estratégia que vem sendo adotada já há alguns anos é a utilização de organoides e a tecnologia de organ-on-chip para o uso in vitro, para poder mimetizar condições semelhantes àquelas encontradas como órgãos, né, para poder ter estudos sobre metabólitos de fármacos, ações de algumas drogas desenvolvidas e assim por diante. Então, a gente tem aqui uma imagem, duas imagens que definem exatamente o que dissemos anteriormente sobre os organoides e a tecnologia de organ-on-chip. Então, a gente tem aqui os organoides construídos. A gente consegue observar que eles possuem uma estrutura tridimensional e são altamente compostos com células, né? E isso a gente consegue observar também pela diferença de cores, tanto na sua região periférica quanto interna, que há também a possibilidade de adicionar células de tecidos distintos. Creio que essa tecnologia e essa abordagem vai ser mencionada pela palestra do Dr. Glauco na quinta-feira, que vai ser a palestra magna. Eu convido todos vocês a participarem dela, porque é uma tecnologia muito incrível e que vem sendo utilizada hoje em dia nas pesquisas dele e do grupo de pesquisa no qual ele trabalha. E tem também alguns tipos de organoides que conseguem mimetizar estruturas semelhantes às fisiológicas, né? E também aqui do outro lado nós temos a tecnologia de organ-on-chip, que ela basicamente é um chip, né, como o próprio nome já diz, mas que em partes específicas desse chip contém porções celulares de órgãos específicos, no qual você consegue mimetizar um sistema fisiológico, no qual você consegue observar a taxa de metabolização de algum fármaco que está sendo testado, como que está sendo a excreção desse fármaco, como está sendo o processamento e assim por diante. Sendo assim, ambas duas tecnologias que tentam simular a estrutura de um órgão, só que numa escala bem menor, numa microescala, como os organoides e o organ-on-chip. Nós temos aqui formas distintas de se produzir alguns organoides, utilizando assim células advindas de blastocistos, fibroblastos, células tronco adultas e até mesmo a utilização de células tumorais. Aqui, para blastocistos, você consegue, tanto com elas quanto no caso de fibroblastos, fazer uma reprogramação celular e assim acabar desenvolvendo células tronco pluripotentes induzidas. Aqui nesse caso a gente lembra dos fatores de Yamanaka, onde você consegue reprogramar as células ativando e desativando alguns genes como o SOX2, 3, NANOG, KLF4 e assim por diante. Você tem a utilização de células tronco adultas e, como dito anteriormente, células tumorais, onde nesse caso as células tumorais elas vão ser desassociadas e depois vão sofrer o processo de agregação, assim como as células tronco adultas. E assim você tem mecanismos distintos de promover essa agregação dessas células para formar os organoides. Mas todas essas técnicas, elas têm em comum a não agregação ou baixíssima agregação dessas células com o fundo da placa, onde elas estão sendo inseridas. Então, quando você diminui essa superfície de contato da interação das células com o fundo da placa, você faz com que elas interagem mais entre si e assim elas acabam formando essas estruturas denominadas por organoides. Uma outra ideia da utilização desses organoides é em combinação com estruturas denominadas por scaffolds, né? Que isso vai estar dentro de engenharia de tecidos, o que vai ser dito daqui a pouco, no qual você tem uma cultura de tecido de células em camada bidimensional, você remove essas células do fundo da placa, posteriormente você aplica uma técnica para promover a formação de um corpo tridimensional, um organoide, como dito anteriormente, e com uma produção em larga escala você consegue ter organoides distintos e
cultivos celulares distintos e assim, colocando dentro de um hidrogel, uma base de scaffold, você acaba formulando uma estrutura com células distintas. Aqui, com relação à modelagem de tecido tridimensional, nós temos duas características bem específicas sobre a utilização dessa modelagem tridimensional dentro de engenharia de tecidos, em que, no caso, essa modelagem tridimensional ela acaba se assemelhando muito à estrutura em fisiologia de tecidos em vivo. E essa modelagem 3D, utilizando essas técnicas ditas anteriormente, acabam reduzindo de uma forma muito drástica o número da utilização de animais que são utilizados para testes e pesquisas. Então, é uma alternativa bastante incrível nesse quesito sobre redução de utilização de animais para testes laboratoriais. Uma outra coisa importante a ser abordada dentro da engenharia de tecidos é a utilização dos bioreatores. Como eu disse anteriormente, algumas questões que acabam tornando a montagem daqueles órgãos que são mais complexos é principalmente a manutenção desses órgãos assim que eles forem construídos, né? Já que não tem uma ligação sistêmica dentro desse órgão construído. Então, há uma necessidade de manter até mesmo maturar esse órgão para que ele seja adicionado a algum corpo específico, né? Então, no caso, o desenvolvimento de bioreatores, né, que nada mais vai ser do que uma recente tecnologia dentro da engenharia de tecidos. Esses bioreatores eles podem imitar melhor o ambiente em vivo. Nesse caso, quando você coloca o órgão que foi desenvolvido aqui dentro, ele acaba fornecendo o controle físico e bioquímico dos sinais regulatórios para que as células e o tecido que está sendo cultivado sobreviva, né, após essa sua confecção, né, desse órgão. E também confecção, aliás, essa construção desse órgão, perdão. E temos exemplos desse controle que incluem aplicação de forças mecânicas, controle de estimulação elétrica, componentes dinâmicos de cultivo e também a própria indução de diferenciação celular, para quem tenha-se então esse órgão composto por estruturas complexas adaptado para uma possível transplantação. Agora, com relação aos biomateriais inteligentes que foram mencionados anteriormente, temos que, por definição, que os biomateriais inteligentes, eles são aqueles que foram projetados para poder, eles foram projetados para modular as suas propriedades físicas, químicas e propriedades mecânicas, isso devido a respostas a mudanças nos estímulos externos ou no ambiente fisiológico local onde eles foram adicionados, né? Nesse caso, a gente pode observar na imagem ao lado, onde a gente tem exemplos distintos desses biomateriais inteligentes, e eles podem responder a variedade de estímulos físicos, químicos e biológicos, como a temperatura, som, luz, umidade, potencial redox, pH e atividade enzimática. Então, aqui, como exemplo, nós temos, em primeiro, um tipo de hidrogel, que acaba sendo um biomaterial inteligente, no qual, dentro da sua composição, ele acaba ativando processamentos biológicos para que atuem na recuperação celular. Nós temos aqui, em segundo, um outro exemplo, um biomaterial inteligente, que é uma injeção que ele possui uma ação cicatrizante, né? Então, provavelmente é um hidrogel que tem fatores de crescimento ou até mesmo fatores que vão estimular a regeneração tecidual. Em terceiro, nós temos um tipo de biomaterial inteligente que ele consegue absorver uma alta concentração um alto volume de água, então ele acaba sofrendo um processo de entumecimento, e ele acaba que pode ser utilizado
em locais específicos que há necessidade de uma manutenção da umidade de um local específico. Nós temos também alguns dispositivos que eles conseguem mudar a sua forma dependendo da temperatura aonde ele se encontra. Nós temos os tais sistemas de entrega de fármacos, nos quais, em primeiro, nós temos aqui esse primeiro sistema, esse biomaterial inteligente, que acaba liberando de forma controlada, dependendo do ambiente, do pH que esse biomaterial se encontra, mas também temos como exemplos as nanopartículas, né? Que acabam sendo um tipo de nanomaterial, que é um biomaterial inteligente, e que ocorre essa liberação de fármacos de uma maneira mais gradual no sistema fisiológico por inteiro. E também temos a utilização de biomateriais inteligentes na resposta imune, trazendo assim melhorias para essas respostas imunes. Dentro da engenharia de tecidos é importante nós apontarmos quais seriam essas fontes de células que são utilizadas dentro da engenharia de tecidos. Então, elas possuem 4 fontes principais, aonde elas são determinadas por células autólogas, células halogênicas, progenitoras, células tronco-adultas ou multipotentes e até mesmo as células tronco pluripotentes induzidas. Então a gente consegue observar nessa figura quais são esses diferentes tipos de células e até mesmo de onde elas conseguem ser obtidas e quais seriam as suas características. A gente tem aqui as células tronco-embrionárias, que elas são geralmente obtidas a partir da mórula, e elas têm como característica ação totipotente. Aqui temos as células tronco derivadas de fetos, né, que têm como características pluripotência e multipotência, que são advindos basicamente de cordão umbilical, fluido amniótico. Temos aqui as células tronco adultas, onde elas são obtidas basicamente do sangue, de tecido adiposo. No caso do osso, a partir da medula óssea. E elas têm como ação pluripotente e multipotente. Temos aqui as células tronco pluripotente induzidas, onde elas são divididas a partir de células somáticas do nosso corpo, e elas possuem uma ação pluripotente. Voltando aqui a discutir sobre a utilização desses 3 principais fontes de células tronco, elas, por terem essas características, elas têm uma intensa investigação atualmente dentro da engenharia de tecidos, né? Aqui voltando a falar sobre as células tronco embrionárias, que normalmente elas são derivadas de embriões humanos, normalmente descartados, e também como células germinativas embrionárias equivalentes. Temos também a utilização de células tronco pluripotente induzidas, como dito anteriormente, a partir de uma reprogramação celular com os fatores de Yamanaka, e também elas são derivadas da reprogramação genética de células somáticas. Temos aqui também as células troncos de tecidos adultos autólogos ou halogênicas, onde elas são provenientes de tecido doador, fetal, neonatal, pediátrico ou adulto. E isso é importante saber que, a partir do tipo de fonte de célula que você tem uma aplicabilidade específica dentro da engenharia de tecido. Agora vamos falar um pouco sobre as tecnologias de biofabricação. Aqui eu vou passar um olho bem rápido nessas tecnologias, pois elas serão abordadas de uma maneira melhor e mais enfática pela Gabriela amanhã. Então, basicamente, a biofabricação, que é uma sub-área dentro da engenharia de tecidos, e acaba que é uma área que é bastante essencial hoje em dia dentro dela, ela combina os princípios de engenharia, ciências materiais e a biologia para ter a construção de seus miméticos, né? Ela acaba sendo uma ferramenta dentro da engenharia de tecidual. Ela promove o desenvolvimento de modelos 3D fisiológicos e também as construções complexas de tecidos com alto grau de similaridade estrutural
e funcional como os tecidos, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a estereotografia, a eletrospinning, temos aqui como instrumentos de impressão 3D através de laser induzido, por injeção de tinta e até mesmo por baseados em extrusão. Agora vamos entrar no campo dos biomateriais, né? Que é uma área com bastante subdivisões e alguns conceitos, mas que vão ser totalmente essenciais para a área da biofabricação. Um biomaterial, por definição, ele acaba sendo uma substância que ela foi projetada para tomar forma, a qual sozinha, ou como parte de um sistema complexo, é usada para poder direcionar, pelo controle de interações com componentes de sistemas vivos, o curso de qualquer procedimento terapêutico ou diagnóstico. Então, como a gente pode observar nessa imagem, há diversos componentes dos biomateriais, como elementos químicos, nanopartículas, moléculas, alguns tipos de nanomateriais, como ditos anteriormente, e as suas aplicabilidades também a gente encontra nessa imagem, como elementos para ortodontia, aplicações tópicas, como chips, que podem ser colocados na pele. A gente tem também a ação desses biomateriais na implementação de implantes. Acaba que esses biomateriais eles também são adicionados após uma cirurgia para recuperação tecidual e também costumam ser utilizados em vias arteriais. No caso, esses biomateriais eles são utilizados para poder melhorar ou então substituir a função dos tecidos e órgãos que foram danificados ou que sofreram algum tipo de degeneração. As características que esses biomateriais necessitam ter, eles precisam ser reabsorvíveis ou não reabsorvíveis. No caso, para eles serem reabsorvíveis, eles têm que ter uma utilização que a aplicação desse biomaterial consista na absorção do mesmo pelo corpo onde ele está sendo colocado, seja pele ou cartilagem, osso ou coisas do gênero. E quando eles não forem reabsorvíveis, eles podem ser descartados após terem a sua ação. Eles podem ter características de ser bioinertes, ou seja, eles precisam de um estímulo físico, químico ou biológico para poder começar a ter a sua ação, ou até mesmo eles podem ser biomateriais altamente bioativos. No caso, a partir da sua aplicação, eles já possuem a sua atividade automática. Essencialmente, eles têm que ser bioestáveis, ou seja, eles não podem variar, eles devem manter as suas propriedades que foram designadas durante o estágio de processamento e desenvolvimento. A questão da biodegradabilidade, eles devem ser materiais biodegradáveis. E, como dito anteriormente, eles podem ser ativos ou inativos, ou seja, eles podem ter ações próprias ou depender de estímulos externos para poder promover as suas ações. Aqui a gente tem que, para qualquer aplicação, um determinado biomaterial deve permitir o uso a longo prazo, sem rejeição, pelo organismo hospedeiro, nem perder a função pretendida. E nesse caso, o que seria a sua biofuncionalidade? É possuir propriedades que os capacitem a desempenhar suas funções específicas como implantes ou dispositivos. Pode compensar a perda de uma função em tecido doente ou danificado, substituir completamente a função de tais tecidos ou ser utilizado para fins de diagnóstico. Aqui nós temos alguns exemplos de biomateriais e quais seriam as ações deles dentro desses exemplos. A gente tem aqui como primeiro, que seria a utilização de biomateriais para atuar no preenchimento de espaços para cirurgias estéticas, como o ácido hialurônico, comumente utilizado.
Nós temos aqui um outro tipo de biomaterial, que seria para atuar na transmissão da carga e distribuição de tensões para as substituições ósseas. Uma outra ação do biomaterial é na articulação para um corpo articular. Também pode ter como ação uma alta lubrificação para implantes de juntas, para poder neutralizar o desgaste mecânico do seu uso. Tem como ação também a utilização de biomateriais para servir como lentes intraoculares, para poder imitar as propriedades de transmissão de luz das lentes naturais. Tem também as suas ações como na transmissão sonora para implantes cocleares para deficientes auditivos. E temos também a utilização desses biomateriais na condutividade de estímulos elétricos para marca-passos. Também a utilização desses biomateriais para poder auxiliar a permeabilidade das membranas, incluindo as membranas de diálise. Agora, vem um termo bastante específico e que acaba definindo como que esses biomateriais podem ser utilizados, porque eles devem possuir uma biocompatibilidade. O que isso quer dizer? Isso significa que esses biomateriais, a resposta que eles dão ao hospedeiro, né, ela não pode ter um efeito adverso no implante ou no organismo hospedeiro. Ou seja, esses biomateriais eles devem ser não tóxicos, eles devem ser hemocompatíveis, ou seja, eles devem ter uma compatibilidade com as proteínas e com o sangue, sendo mais específico. Eles têm que ter como características ação não inflamatória, ou seja, assim que implantado, esses biomateriais, eles não podem desenvolver uma ação inflamatória no hospedeiro. Eles devem ser não pirogênicos, não devem promover um processo de alergia no hospedeiro e também não devem ser cancerígenos. Desculpa. As propriedades de um biomaterial ideal podem mudar dependendo da localização exata da sua implantação e até do histórico médico dos pacientes, né? E alguns biomateriais até incorporam células vivas para poder melhorar a sua compatibilidade biológica e mecânica com o tecido vivo. Então, tendo isso em consideração, nós acabamos entrando mais a fundo da biofabricação, mostrando quais são os biomateriais utilizados comumente dentro da biofabricação. Então, a gente tem que os tipos de biomateriais comuns na engenharia de tecidos, na engenharia de células-tronco e engenharia de tecidos, são materiais inorgânicos, polímeros, nesse caso desses polímeros naturais ou até mesmo sintéticos. Os materiais inorgânicos, como os metais, cerâmica, eles têm sido amplamente aplicados como substitutos de ossos ou dentes quebrados. Enquanto isso, os biomateriais poliméricos, naturais ou sintéticos, se encaixam em diversos cenários de aplicações de célula-tronco envolvidas e têm o potencial de serem adotados diretamente em aplicações como de desmembramento em células-tronco polipotentes induzidas. Agora a gente vai abordar sobre os biomateriais naturais. Os biomateriais naturais, eles são muito semelhantes aos materiais que são encontrados no microambiente celular, ou até mesmo eles são retirados diretamente da matriz extracelular, o que pode indicar uma maior biocompatibilidade, que foi dito anteriormente. Esses polímeros naturais, eles são mais utilizados como scaffolds e como um processo de veiculação celular. E dentre esses que são mais destacados são os polissacarídeos. Eles são derivados de duas partes importantes. Eles são derivados de duas grandes áreas, né? Duas partes. Eles são derivados de plantas, como no caso o alginato, a agarose e a celulose, e também derivados de animais, como a quitosana e a quitina. Destes biomateriais naturais, quando solubilizados em água, eles acabam se tornando soluções
aquosas, né, que eles podem sofrer uma transição sólido-gelatinoso com efeito reversível a partir de estímulos externos, como a temperatura, no caso para a agarose, e com a força iônica, para aginato e a quitosana. E aqui a gente consegue observar a estrutura desses polímeros. Aqui a agarose, alginato e a quitosana, né? Eles acabam formando um hidrogel com uma boa biocompatibilidade para a sobrevivência celular e eles acabam possuindo uma alta porosidade que acaba sendo essencial para o crescimento celular e também para o transporte de massa eficaz, né? E quando processados em condições semelhantes às fisiológicas, os hidrogéis são capazes de encapsular células. Aqui a gente tem alguns exemplos dessas aplicações desses biomateriais. No caso, a agarose e a celulose, elas são não degradáveis em vivo e in vitro. Por terem essa característica, elas são utilizadas como suporte para cultivo celular ao longo prazo. Enquanto isso, o alginato, a quitosana e a quitina, elas são altamente biodegradáveis e comumente usados na administração de medicamentos e na fabricação de scaffolds, que seriam arcabouços, né? Para a reconstrução tecidual, por exemplo, para vasos sanguíneos, nervos e ossos, como a gente consegue observar na imagem aqui do lado. Um componente da matriz extracelular, que é um biopolímero natural, seria o colágeno tipo 1, que é uma das proteínas mais abundantes utilizadas na engenharia de tecidos tridimensional. E um derivado desse colágeno, que vem a ser a gelatina, né, pois é um hidrolisado desse material, ele pode reduzir o efeito adverso de problemas imunogênicos do colágeno tipo 1, tornando assim popular em aplicações em vivo. E também teve uma pesquisa que aplicou a reprogramação de fibroblastos, que foi aumentada quando aplicada nesses andaimes, nessas estruturas de scaffold de colágeno tipo 1, quando comparado ao método convencional ao cultivo em 2D. Já os biomateriais sintéticos, eles são de origem sintética, né, como o próprio nome já diz. Eles também são bastante utilizados na engenharia de tecido. No caso, os polímeros sintéticos bem estabelecidos e utilizados na engenharia de tecidos são a policaprolactona, que é denominado por PCL, polihidroxibutirato, PHB, poliácido lático, é o ácido L-lático, o poliácido L-lático e o poliácido glicólico, e também como seus copolímeros, como o policoglicolídeo lático, o PLGA. Aqui, dentro desses biomateriais sintéticos, temos que o PLGA e o PCL, ambos eles foram aprovados pela FDA e acabam que eles são utilizados na aplicação clínica. Eles são os mais utilizados. Tanto o PLGA quanto o PCL podem formar diferentes formas e estruturas biocompatíveis ao encapsular e fornecer moléculas bioativas com base em sua biodegradabilidade controlável. Então, a gente consegue observar aqui algumas estruturas compostas por policaprolactona, que ela possui uma estrutura bem diferenciada, no qual a torna biocompatível e capaz de encapsular células por conter esses espaços suficientes para elas poderem integrar a esse material. E a policaprolactona, ela possui maior estabilidade em qualidade e costuma ser mais econômico do que o PLGA, enquanto o mesmo possui uma melhor processabilidade. Continuando sobre os biomateriais sintéticos, esses scaffolds, que são os arcabouços construídos de biomateriais sintéticos, eles são mais controláveis, reprodutíveis e exibem propriedades mecânicas mais fortes em comparação com os materiais derivados nativos. Entretanto, eles possuem uma bioatividade e biocompatibilidade insuficiente. Então, isso acaba resultando em que há necessidade de promover uma combinação
entre esses polímeros naturais e sintéticos para obter uma biocompatibilidade e um suporte mecânico dentro da engenharia de tecidos. E também, consequentemente, tendo outras aplicações. Por exemplo, um hidrogel à base de polietilenglicol modificado com peptídeo de adesão derivado de fibronectina, ele foi aprovado para poder aumentar a eficácia da reprogramação celular e obtenção dessas células-tronco pluripotentes induzidas. Também, na engenharia de tecidos ósseos, baseados na mesma técnica apresentada anterior, na utilização de scaffolds de poliácido lático combinados com PLGA, revestidos de hidroxiapatita, combinados com cultivo de osteoblastos e osteoclastos, acabaram diferenciando células-tronco mesenquimais para formação óssea acelerada, in vitro e in vivo. Agora, a gente acaba mencionando a utilização das biotintas, que acaba sendo um material utilizado dentro da bioimpressão 3D. Normalmente, né, dentro da bioimpressão 3D. E essa biotinta, ou denominada como bioink, ela vem, por definição, ser uma formulação de tinta que permite a impressão de células vivas. Então, nesse caso, não seria qualquer tipo de célula, de tinta. Seria a utilização de um biopolímero, como aqueles mencionados anteriormente, derivados de fontes naturais ou sintéticas, e a sua combinação desses biopolímeros com as células, né? Essas biotintas mais usadas incluem os hidrogéis, que são carregados de células, soluções baseadas em matriz extracelular e suspensões celulares, assim fornecendo uma arte atual no design de biotintas como desafios e direções futuras. Então, uma biotinta, por si só, acaba sendo a associação de um conjunto de células junto com uma porção de polímeros, nos quais associados e passados pelo processo de reticulação, ou seja, um cross-linker, você acaba tendo uma biotinta específica, que são células associadas a um arcabouço de polímeros, nos quais eles possuem ações de deposição através da bioimpressão 3D. E esses arcabouços construídos com as células acabam tendo ação e direcionamento de estudos para engenharia de tecido, estudos de screening de fármacos e testes para modelos biológicos in vitro. Essas biotintas, recentemente elas foram propostas uma subdivisão para esse termo, e elas foram divididas em 4 subcategorias. Em primeiro lugar, nós temos as biotintas, que elas atuam como biotintas de suporte, onde elas são materiais projetados para poder apoiar as populações celulares como uma matriz extracelular artificial, à medida que essas células se multiplicam. Em seguida, nós temos as biotintas que são denominadas por biotintas de sacrifício, em que elas são materiais temporários, né, que podem rapidamente ser removidos para formar espaços ou canais internos dentro de uma construção impressa. Tem as biotintas que elas são estruturais. Elas são usadas para fornecer a integridade mecânica às estruturas impressas e também podem ser de sacrifício, mas em uma escala de tempo relativamente mais longa. Por exemplo, termoplásticos como a policaprolactona. E tem as biotintas que são funcionais, que são aquelas que fornecem sinais bioquímicos, mecânicos ou elétricos para influenciar o comportamento celular após a impressão de uma estrutura. Então, aqui eu lembro de convidar vocês a assistir a palestra da Tassiana, se eu não me engano vai ser amanhã, que ela vai abordar o tema de biotintas, onde isso tudo vai ser visto de uma forma mais detalhada. Então, a gente vem com a questão de design de biotintas, né? Nesse caso, acaba que as propriedades do material são capacidade de impressão,
a mecânica, a degradação e a capacidade funcional demanda desse design das biotintas. Demanda de como que você vai estudar o preparo desses biomateriais para suas aplicações posteriores. Então, os requisitos biológicos incluem principalmente a biocompatibilidade, citocompatibilidade e bioatividade. A biocompatibilidade, nesse caso, como mencionado anteriormente, possui todas aquelas características de não promover uma inflamação, de não ser carcinogênico, de não promover inflamação, de não promover processo alergênico a partir da sua deposição posterior. Deve ter essa biotinta uma citocompatibilidade, ou seja, essencialmente deve comportar as células que vão ser associadas a elas e terem uma compatibilidade, e também devem ter a sua bioatividade, ou até mesmo promover com que as células consigam se desenvolver dentro dessas biotintas. A partir disso, as biotintas elas interferem na capacidade de impressão das máquinas utilizadas na bioimpressão 3D. No caso, a gente tem a processabilidade da formulação da tinta e a fidelidade da impressão associada à resistência mecânica da construção impressa para o autossustentar da estrutura 3D após a sua impressão. E um fator específico nessa etapa é a viscosidade do material da biotinta utilizada na ação da construção de estruturas 3D. Né? Então, no caso, essa viscosidade ela vai influenciar de forma positiva ou até mesmo negativa, né, em algumas situações, durante o processo de printabilidade de alguns materiais. Então, dependendo do biomaterial que você está utilizando para poder construir a sua biotinta, a viscosidade desse material vai influenciar no mecanismo de printabilidade durante uma impressão, de uma bioimpressão 3D. A degradação do material, dessa biotinta que está sendo utilizada, ela é bastante importante. E eu digo isso por causa que ela acaba tendo essa integração funcional da construção impressa em vivo e permite que as células substituam de maneira gradualmente a construção pela sua matriz extracelular. Então, a partir de uma impressão, uma bioimpressão tridimensional dessa biotinta, contendo as células lá dentro, acaba que a degradação desse material é importante para que as células consigam construir a sua própria matriz extracelular. E também, essas biotintas elas devem diminuir ou ter praticamente uma resposta inflamatória imunológica nula quando forem implementadas no indivíduo futuro. Essas biotintas elas devem incorporar os sinais bioquímicos, ou seja, elas devem ter a sua própria bioatividade para poder direcionar o comportamento celular, como adesão, migração e diferenciação celular, além de ter obrigatoriamente aqueles requisitos que foram ditos anteriormente, como a biocompatibilidade e a citocompatibilidade, além de alta viabilidade celular, antes e após a impressão, pois isso é altamente crucial para que o material se mantenha após o processo de extrusão. As biotintas atualmente disponíveis. Nós temos alguns exemplos, né? Como dito anteriormente, para poder imprimir alguns tipos de tecidos e órgãos, são utilizados hidrogéis carregados de células, que vão ser as biotintas, né? Ou seja, a composição de um polímero, que vai ser um biomaterial adicionado às células. Nesse caso, esse biomaterial ele foi composto a partir de matriz extracelular e suspensões celulares. E com isso você consegue construir modelos 3D de formas variadas, né? E aqui um outro exemplo utilizando hidrogéis de polietileno glicol e também acaba formando estruturas e scaffolds distintos a partir dessas biotintas.
e uma comprovação de que nessas biotintas tem células lá dentro, essas células elas foram enxergadas a partir de uma fluorescência. Aqui, no outro exemplo, a gente tem a construção de tecidos a partir de uma matriz extracelular descelularizada, por imagem de matriz de microscopia eletrônica de verdura. A gente consegue observar como que é internalizado, né? Como é que é interno dentro dessas estruturas e como que é a composição desse biomaterial e como é possível adicionar células dentro. E aqui a gente tem o mesmo biomaterial impresso contendo as células em fluorescência, mostrando a sua distribuição dentro do material impresso, bioimpresso. A gente tem aqui umas distinções, né, dos hidrogéis, que esses hidrogéis carregados de células, eles são particularmente atraentes devido às suas propriedades ajustáveis e à sua capacidade de mimetizar um microambiente celular. As formulações de biotintas baseadas em matriz extracelular ou tintas de tecidos descelularizadas são um campo emergente devido à sua bioatividade inerente e à sua facilidade de formulação de uma biotinta imprimível. Então a gente tem aqui uma imagem que acaba demonstrando como que são, né, essas características da matriz extracelular, nos quais, dependendo da sua construção, há uma necessidade de entender como que as células se comportam para poder tentar fazer uma mimetização correta desses biomateriais. A gente tem que a célula por si só ela tem movimentos distintos, né? Então isso influencia durante a construção de uma matriz extracelular artificial. Nesse caso, a matriz sendo construída, ela deve promover a formação de colágeno e fibronectina da célula para poder ela mesma interagir e sobreviver ao biomaterial, à biotinta. Também, dependendo da concentração dos biomateriais, eles vão influenciar no comportamento da célula, bem como aquelas moléculas que atuam na reticulação, denominada por crosslinkers. Dependendo do crosslink que é utilizado, pode haver uma taxa de toxicidade para a célula, que pode diminuir a sua evolução dentro do hidrogel aplicado, dentro da biotinta, bem como o gradiente, né, da composição dessa matriz extracelular artificial. Como a gente disse anteriormente, algumas biotintas e, consequentemente, os polímeros utilizados nessas biotintas podem induzir não, na verdade, podem ter a formação de alguns poros. Isso facilita com que a célula caminhe por dentro do próprio hidrogel, né, da própria matriz extracelular artificial, bem como, dependendo da composição dessa biotinta, sendo ela com carga proteica, pode promover com que a célula acabe caminhando para essa matriz por proteólise, né? Bem como algumas fibras dentro desse hidrogel podem dificultar ou melhorar essa função celular de caminhar sobre ela, e também bem como as características de elasticidade, onde esses hidrogéis devem ser construídos a partir das características onde as células conseguem se adaptar de uma forma melhor, né? Então, assim, nós temos a primeira parte desse mini curso finalizado, onde eu trago para vocês o resumo dos temas que foram abordados aqui. Nós começamos falando sobre a bioengenharia, onde nós conceituamos a sua definição e discutimos quais são os pontos onde a engenharia de tecidos e os biomateriais acabam incluindo dentro delas. Falamos sobre a engenharia de tecidos, sobre o estado atual e as suas perspectivas. Falamos dos avanços específicos, a modelagem tridimensional, os biomateriais inteligentes, fontes de células e as tecnologias de biofabricação. E também abordamos sobre os biomateriais, onde falamos sobre os tipos de biomateriais. A gente abordou aqueles biomateriais que são advindos de fontes naturais, de fontes sintéticas, as suas
biocompatibilidades, o que denomina a isso ser caracterizado como biocompatível, as biotintas em si, o design dessas biotintas e aquelas que são atualmente disponíveis no mercado, na pesquisa hoje em dia. Aqui eu trago algumas referências que foram utilizadas para poder construir esse mini curso. E eu convido vocês agora a irem para a sala de bate-papo, onde eu vou estar lá para a gente poder discutir alguns pontos desse mini curso, alguns questionamentos que podem ter ficado com alguns de vocês. Aqui também eu deixo o meu e-mail e o e-mail da Gabriela, que ela vai trazer amanhã algumas outros componentes, né, no nosso cronograma, que foi dito anteriormente. E eu convido vocês também a ficarem atentos aos próximos vídeos, às próximas palestras que vão vir hoje, amanhã e na quinta-feira. E também ir lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Congresso Digital, e ver as características de cada apresentador, o que cada um vai apresentar, as suas palestras, bem como a distribuição e o horário delas. Ficar bem atento com relação a isso. E nos vemos daqui a pouco, então. Muito obrigado e obrigado por terem ficado aqui e terem ouvido toda essa primeira parte do mini curso. Muito obrigado pela presença de vocês. Até mais.